Nobres irmãos em Cristo, paz do Senhor. A boa notícia que nós temos é que Jesus é bom. Ele está presente, Ele salva, cura, Ele batiza com o Espírito Santo e muito em breve virá nos buscar. Esta fé, esta esperança é que alimenta, que sustenta os salvos e não ficará só na fé e nem tampouco na esperança. Isto eu já adianto como se estivesse no futuro e dizendo: isto é fato, Jesus voltará. A lição de hoje é a de número 12, 18 de dezembro de 2022, imersos no Espírito nos últimos dias. Interessante isso, imerso no Espírito nos últimos dias, é o tema da lição a ser estudada neste domingo. Texto áureo: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Verdade prática: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Que maravilha! Nós começamos a nossa lição, irmãos, com um modo muito especial. Hoje eu já começo ouvindo o evangelista Daniel, para que ele nos ajude a compreender o texto áureo, porque ele fala assim: quem crê em mim, como diz a Escritura. Como que é, evangelista Daniel, esse crer em Jesus, como diz a Escritura? Será que teria outros modos de crer? Será que teria algum modo que não seria eficaz desse crer? Então, o que quer dizer esse crer em mim, como diz a Escritura? Cumprimento todos nossos nobres estudantes da Palavra de Deus que nos prestigiam neste domingo em mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical. Pastor João César, Pastor Eliseu e Evangelista Irmão Nilson, Deus abençoe. Pastor João César, João capítulo 7, o versículo é o de número 38, e esta é a indagação: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Como o senhor mesmo disse, esse crer aqui não é um crer superficial. Quando nós vamos para a epígrafe desse texto, que na verdade são duas, né? Não estou me referindo aqui à incredulidade dos irmãos de Jesus, mas está dentro aqui do texto. Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos, e ali há dissensão entre os judeus. Jesus está se referindo, ele faz questão de ratificar uma crença fundamentada nas Escrituras. Veja que até um apóstolo há uma explicação, um esclarecimento, porque ele poderia dizer: quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Mas ele faz questão: quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é como diz os filósofos, não. Não é como diz aquela pessoa que você tem uma amizade muito grande por ela. Jesus está se referindo a uma crença do interior para o exterior. Porque ele diz que rios de água viva correrão, não é na sua pele, não é nos seus pés, mas ele diz do seu ventre. Esta crença, ela brota do interior para o exterior, porque Jesus conhecia muito bem, como ele conhece, ele é onisciente, que as pessoas já propagavam uma crença superficial. Pessoas que andavam com ele somente para usufruir das benesses. E quando ele diz isso, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, ou seja, você vai passar por dificuldades, os percalços virão. As vicissitudes da vida podem até te atacar, mas você tem a fé alicerçada em mim. É uma crença em Cristo que é o dono desta crença. Pastor Eliseu, o senhor crê também que essa crença que ele se refere aí, ela extrapola essa esfera do natural e ela passa a ser uma fé verdadeira? Como que o senhor pode também contribuir
para o nosso enriquecimento teológico, espiritual e bíblico nesta escola dominical, trabalhando esse textuário? Esse textuário é um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada. É uma das promessas de Jesus e ela é tão evidente que Jesus faz a promessa e dizendo, o texto explica isso, ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porquanto Cristo não havia sido glorificado. Então Jesus disse, em João 14, se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas eu irei e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então o Espírito Santo, ele veio quando prometido, e ali no dia do Pentecostes ele veio. Entretanto, para receber esta graça, este poder, é preciso renúncia, é preciso arrependimento, é preciso contrição de coração. Eu, quando olho, por exemplo, Josias, quando descobrir o livro da lei que estava perdido na casa de Deus, ele ouviu a leitura do livro e percebeu que estavam errados, rasgou as suas vestes e disse, socorro, nós precisamos de alguém que nos explique esse negócio. E então ele pede socorro a Hulda, a profetisa, que vai dizer realmente, Israel está desviado, Judá precisa se converter, e então essa contrição agradou a Deus de uma tal maneira que Deus muda a história ali naquele momento da vida de Josias, e ele passa a ser um marco na Bíblia no que diz respeito a reavivamento ou avivamento. Então, avivamento, ele começa com essa contrição, com essa ação que brota do coração em eu crer na Bíblia Sagrada como ela é. Não é ler a Bíblia e achar que entendeu. Talvez ela diga sim, talvez diga outra coisa. Não, eu tenho que ter certeza do que está sendo falado. Então, não é difícil, a escola dominical nos ajuda a aprender, e quando fazemos isto com amor, nós entendemos a palavra, e entendendo, nós podemos produzir dentro de nós, então, o arrependimento, a contrição, e aí, então, quando isso acontece, eu recebo os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, dons de curar, dom de operação de milagres, dom de profecia, e dom da palavra, o dom do conhecimento. O Espírito Santo está em nós. Nós estamos falando nessas lições sobre a glória de Deus, pastor, muito sobre a glória de Deus. Essa glória de Deus é essa presença do Espírito Santo que está em nós. Israel lá no milênio vai receber essa glória no templo, mas nós já estamos tendo ela hoje. Então é esse rio de águas vivas, mas eu preciso crer, como diz as Escrituras. Maravilha! Jesus é bom e preparou esta lição com todo este conteúdo para que esse nosso crer também seja de acordo com a Escritura. Quando uma pessoa crê, como diz a Escritura, não há como deixar de ser atendida na sua súplica, na sua oração, no seu pedido. Então, anotemos para nós este comportamento de aprender a crer como diz a Escritura, não como disse o nosso irmão Daniel, como diz o filósofo, como diz o artista, como diz não sei quem, e etc. Mas aprendamos a crer como diz a Escritura, aquele crer completo, aquele crer de todo o coração, aquele crer com humildade, aquele crer que nos faz nos prostrar aos pés de Cristo, como fez aquela mulher que sua filha estava tremendamente possessa de um espírito mau. Ela veio a Cristo pedir ajuda, e então, enquanto ela pedia ajuda, saiu uma conversa muito apropriada lá, mas aos olhos e aos ouvidos humanos ela parecia estar meio desconecta, mas na verdade ela estava muito apropriada. Jesus disse, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Aprofundando no discurso, Jesus fala, olha, não me convém pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos.
E ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa do seu senhor. Jesus disse: Ó mulher, eu nunca vi tanta fé assim. Seja conforme a tua fé, conforme a tua vontade. E ela voltou, sua filha estava liberta. Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Prosseguindo em nossa lição, nós aprenderemos neste estudo, com base em Ezequiel 47, versículos 1 ao de número 12, cuja leitura é recomendada a fazer na classe e também em casa, para que os alunos tomem mais conhecimento do texto que se está trabalhando. Mas, como diz o comentador, pastor Ezequias Soares, estas águas que nasciam por debaixo do limiar do templo, por baixo das ombreiras do templo, elas eram águas sanadoras e fertilizantes. Interessante, estas águas são vivas, águas sanadoras e fertilizantes. Elas desciam por uma pirambeira abaixo, por um morro, um pedregulho, um cascalho, que quase não produzia nada, e depois que essas águas chegaram lá pelas bandas do mar, toda aquela região ficou produtiva, cheia de frutos, coisas que só Deus consegue fazer. Claro que isso aqui tem uma lição muito profunda para nós, especialmente com esse enfoque que o comentador já deu aqui em relação ao rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, que passa pelo nosso meio ou por dentro de nós. Depois que o Espírito Santo de Deus alcança uma pessoa e consegue possuí-la na sua plenitude, esta pessoa também, por onde ela passa, ela é frutífera, ela produz. Por mais que ela tenha sido um deserto, por mais que ela tenha sido uma terra infértil, improdutiva, imprestável, depois que o Espírito Santo de Deus enche essa vida, ele modifica, ele fertiliza, ele sara e ela é abençoada. E eu conto aqui com a participação, mais uma vez, do pastor Eliseu, para nos esclarecer com a sua riqueza de palavras, de conhecimento, essa questão dessas águas sanadoras, o que elas representam hoje para a igreja e para o povo de Deus. Águas sanadoras nos leva ao texto de Salmo 46, que diz: existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O Espírito Santo, ele atuou em todos os testamentos, no Antigo e no Novo Testamento, embora no Antigo Testamento era esporádico, mas mesmo com essa ação esporádica, ainda havia a presença do Espírito Santo que trazia alegria. Imagine hoje esse rio. Então hoje a gente pode falar com muita alegria: existe um rio para eliminar a tristeza, a depressão, para nos curar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. O Espírito de Deus mora em nosso coração e ele alivia as nossas cargas. Ele nos enche, por isso diz em Efésios capítulo 5 e 18, não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios, nós estamos leves, a gente fica fácil, os problemas ficam fáceis de se resolver, porque estamos leves, tudo está leve. Agora, quando estamos vazios, tudo fica pesado. Problemas pequeninos se tornam uma grande montanha. Então, o Espírito Santo, ele é esta água sanadora. Ele veio para refrigerar a nossa alma. Lembramos da mulher samaritana, uma mulher que tinha casado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas cada vez que casava o problema não resolvia. Cada vez que ela casava com outro homem, a situação piorava. De repente, Jesus disse para ela: se você beber da água que eu lhe der, você não vai mais ter sede. É como dizendo, você não vai precisar ficar com essa mesmice, casando,
correndo atrás de uma coisa, atrás de outra. Quantas pessoas estão aí desesperadas na terra, tentam 1, 2, 3, 10 vezes resolver o seu problema e não resolvem, por quê? Porque não tiveram contato com o Espírito Santo. Então Jesus diz à mulher samaritana: se você beber dessa água, você volta a ter sede, essa água do poço de Jacó, 4, 13 e 14 de João. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede, porque vai fazer em você a fonte, e essa fonte salta para a vida eterna. Então, como água sanadora, nós observamos que Ezequiel teve a visão, no 25º ano do exílio, lá do capítulo 40, começa essa visão que ela se prolonga, e aqui traz aqui o cerne da importância para nós, esse rio que representa o Espírito Santo, que o anjo, o próprio Senhor, pede a Ezequiel que passe, que atravesse o rio, mede aí em média de 500 metros, pede que ele passe, a água está no tornozelo dele, e ele passa muito bem, simboliza as pessoas que entram na salvação, elas começam na salvação, recebem a salvação, estão entrando nas águas, mas elas estão livres. Quem está andando assim com água no tornozelo, ele passa correndo, ele ainda está controlando a sua vida. Entretanto, o Espírito Santo, ele quer ser o dono da nossa vida de forma completa, e ser curado por Deus implica em a gente deixar o Espírito Santo nos governar completamente. Então, mediu-se mais de 500 metros e o rio dava pelo joelho. O joelho fala de quê? De oração. Então, quando ele está ali no mais no fundo, de joelho, já não consegue também correr, já está sendo controlado pela água. É a pessoa que já está sendo controlada pelo Espírito, ele já está entendendo que é Deus que tem que controlar a vida dele. Então ele mediu mais 1000 côvados, que são aproximadamente 500 metros, e pediu que ele passasse, e as águas davam pelo lombo. Fala de procriação, fala de milagre, já está numa dimensão onde há milagres da parte de Deus. E aproveitamos para dizer aqui, o Espírito Santo é o Espírito de milagre. O crente que é cheio do Espírito Santo, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele vive de milagre. Aliás, a nossa vida deve ser uma vida de constante milagre. Ai de nós se não entendermos que vivemos de milagre. E Deus quer isto para nós. Deus quer nos ter nas suas mãos como uma criança, um bebê recém-nascido que não sabe nem descer do berço, mas que chora lá no berço e sabe que quando chorar a mãe vai lá para dar uma mamadeira, o alimento, e que se ela não fizer isso ele vai morrer de fome. Mas ele chora e demonstra dependência. Deus quer que nós não corramos com nossos próprios pés, não vamos atrás dos nossos recursos, do nosso jeito, mas que a gente deixe o Espírito Santo nos guiar e ele ser Senhor da nossa vida, e que nós nos coloquemos na dependência. A palavra é dependência de Deus. Então a gente vai ver milagres. Então essa água sanadora que nós estamos tratando aqui, ela é uma água que resolve tudo. Interessante que o rio do Espírito, ele é um rio que ele é vivo. Não é como umas águas mortas que a gente passa por aí, tem umas águas assim que, piscina ou um açude ali parado, sujo. Não, as águas do Espírito é limpa, são águas que você pode tomar porque elas são potáveis, não tem impureza alguma, o Espírito Santo é perfeito. Então são águas limpas, são águas que se movem, são águas que caminham. O crente que tem ela está caminhando, tem pessoas que estão quase parando na fé. Por quê? Porque está faltando esta água sanadora na vida dele. Então o guia celestial guiou ele passando por essas águas, e aí nós vimos aqui o que o pastor está falando também a respeito dessas águas que produziam, do lado do rio apareciam aquelas árvores ali que estavam sempre com folhas verdes, produzindo seu fruto, e nós vamos ver lá no capítulo no capítulo anterior, aqui de Ezequiel, dizendo que essas águas elas servem, ou melhor, essas árvores servem para, as folhas servem para remédio, é o último versículo aqui do texto bíblico, versículo 12, diz, o seu fruto será de alimento e a sua folha de remédio. Então, cumpre duas funções aqui extraordinárias. Então, quem tem o Espírito Santo tem tanto alimento quanto remédio.
A saúde funciona aí, nota 10. Meus irmãos, nobres alunos, isto é uma alegria muito grande. Claro que o profeta Ezequiel ele está trabalhando debaixo de uma visão escatológica, ou seja, coisas que sucederão no futuro. Lá ele estava em uma visão, mas era uma visão que retrata fatos. Então, todo o livro do profeta Ezequiel, ele tem essa visão apocalíptica ou escatológica, além de ser fatos literais, como bem o professor Ezequias faz questão de frisar por mais de 2 vezes, que isso aqui é real, é literal. Isto é maravilhoso para que nós possamos estudar. Talvez compreender é um pouco difícil, porque a nossa mente, nosso intelecto é bem pequenininho assim. Por mais que os cientistas digam que esse negócio é quase infinito, mas na presença da palavra de Deus, o nosso intelecto, a nossa mente fica diminuta e não vai muita coisa, não vai muito longe não. Porém, quando o Espírito Santo começa a mostrar, quando o Espírito Santo começa a operar, isso pega uma dimensão que só Ele mesmo é capaz de trazer à mente e ao coração do ser humano. Nessa visão escatológica sobre este rio, eu extraio daqui também, irmão Daniel, uma visão ministerial, uma visão cristã, vida cristã. Como assim? Nosso irmão Eliseu já frisou que esse rio nasce por debaixo do templo, do lado oriental, que dá uma volta pelo lado horário, pelo fuso horário, ou seja, da direita para a esquerda, e pega o rumo do Oriente. Então ele desce a montanha no rumo do Oriente. Lá no limiar do templo, ele é apenas um merejo de água. Olha aí. Mas a 500 metros, que são 1000 côvados, águas já estão nos artelhos. A mais 500 metros, um trecho bem pequeno, essa água cresceu. E ele não fala aqui de nenhum afluente para corroborar essa água, para aumentar essa água. Apenas pelo fluir, pelo passar da distância, ela aumenta. Eu aprendo a primeira lição, que o Espírito Santo ele vem ao nosso encontro, nos leva lá no topo daquela montanha, e lá nós aceitamos a Jesus como Salvador. Estamos no ponto alto do amor, aceitando a Jesus como Salvador. Em que pese lá ser um lugar excelente para estar, Ele quer que nós cresçamos e frutifiquemos, espiritualmente falando, socialmente falando, moralmente falando. Ele quer o nosso desenvolvimento. Ele faz um convite: você quer crescer? Quer, então desça. Esta é a primeira lição. Eu preciso descer para crescer. E quando eu desço 500 metros, 1000 côvados, as águas já estão nos meus artelhos, no tornozelo do meu pé. Digamos assim, as águas já estão em 10 centímetros. Ele, nesse momento, ele está me dizendo: Jorge César, felizes aqueles pés que levam a palavra, que levam o evangelho, que vão andando, vão evangelizando, vão visitando, ganhando almas para o reino de Deus. Aí as águas nos pés, ela nos habilita a andar na direção do Espírito para pregar o evangelho, anunciar a Cristo, proclamar as boas novas de salvação e fazer algo dessa natureza, que o primeiro estágio, no caso, proporcionou esse momento. Primeiro estágio, aceitando a Jesus lá no topo da montanha. É lá mesmo que nós estamos, todos os pecados perdoados, nome escrito no céu, aquela alegria de estar na casa de Deus e de pertencer a Deus. Mas o Senhor quer que nós cresçamos, e então Ele nos leva a descer 500 metros, 1000 côvados, e já nos faz sentir as águas nos pés, refrigerando nossos pés, nos habilitando para uma distância maior, na descida, que na verdade nos faz crescer. Então aí, ele é membro da igreja, ele já
recebe o batismo com o Espírito Santo, ele já aprende a ir à casa do vizinho, do amigo, dizer: olha, eu aceitei Jesus, meus pecados foram perdoados, meu nome foi escrito no céu, e ele está naquela felicidade toda, e o Espírito Santo fala assim: você quer crescer mais? Claro, então desça mais 1000 côvados. Não está inverso não, pastor? Não está não, é descendo mesmo que cresce, na vida espiritual e no ministério. Então ele desce mais 1000 côvados, ou seja, 500 metros, as águas estão nos joelhos. Aí ele se torna um cooperador da igreja. Exato. Ele entra nessa dimensão do ministério cristão e como cooperador da igreja. Então ele já começa a ir lá para a porta da igreja, cuidar da porta, cuidar do pátio, cuidar das crianças, cuidar dos irmãos novos convertidos que estão chegando na igreja, já ajuda no discipulado. Ele já tem uma contribuição muito especial, e ele aprende, pastor Eliseu, uma lição tremenda, que a partir daí é de joelho que resolve o problema, não é mais na porrada, não é mais na força, não é mais no grito, mas é de joelho que se resolve problemas. Então ele vai para a dimensão da oração, como o senhor muito bem falou. Nessa dimensão ele entende que quando ele se ajoelha, ele tem mais força, quando ele se ajoelha, ele vai mais longe. Ele já está cooperando na igreja. O Espírito Santo pergunta para ele: você quer crescer mais? Claro que ele já está sentindo gosto de estar crescendo espiritualmente e desfrutando da bênção de Deus. Ele lhe convida: desce mais 1000 côvados. Ele já está bem lá embaixo na montanha. E então agora as águas estão pelo lombo. As águas nos lombos, ele já é um presbítero da igreja, já é um oficial da igreja. Ele entende que ele está na fase reprodutiva. Nós já ouvimos isso hoje aqui. Ele já está na fase que ele está adulto e que ele já suporta carregar o mais fraco. Ele já pega o mais fraco, coloca nos ombros e já carrega. Alguém fala mal dele, ele fala: Jesus, o Senhor sofreu muito mais por mim. Glória a Deus que eu estou sendo digno de sofrer alguma coisa pelo seu nome. Ele começa a sentir prazer, e como presbítero, como oficial da igreja, ele já, além de evangelizar, além de visitar, ele já está lá ministrando a cura, ministrando a oração, ministrando a palavra, ministrando o conselho, ministrando a oração. Ele já está ali servindo ao Senhor com alegria no seu coração. Não importa se é de dia, se é de noite, ele está firme ali trabalhando. Então o Espírito pergunta para ele: você quer crescer mais? Ele disse: então desça mais um pouquinho. Ele desce mais 1000 côvados. Agora as águas já estão cobrindo ele. Ele já não consegue atravessar andando. Tem que ser nadando. Mas parece, irmão Daniel, que chega a um ponto que ele não consegue nem nadar. As águas ficam muito grandes, muito fortes. Aí o Senhor o toma pela mão, leva do outro lado e traz de volta. E quando ele volta, ele percebe que as margens do rio ficaram floridas, floresceram, as árvores cresceram. Parece que quando ele passou descendo, não tinha essas árvores. Não tinha. Começou com um filete de água, né? Um filetinho de água que parecia que não servia para nada. E agora já está no rio caudaloso que tem que esperar pelo direcionamento do Espírito. E eu aprendo aqui, pastor Eliseu, que nessa dimensão ele é ministro, ele é evangelista, ele é pastor, ele já não vai mais onde ele quer, já é o Senhor que dirige a vida dele. Ele não faz mais o que ele quer, mas agora é o Senhor que manda na vida dele. O apóstolo Paulo testificou disso. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Irmão Daniel, por favor. Que pastor, belezura de lição, né? O senhor discorrendo sobre esse ponto, é claro que você que acompanha conosco a aula, nós estamos em Ezequiel capítulo 47, e esses são os versículos de números 3, 4 e 5. Eu ainda posso depreender daqui, pastores, que no início, quando o guia, quando o anjo, quando o Senhor, porque quando nós retornamos aqui na lição de número 11, no ponto 3, acho que o tópico 2, vai falar sobre a identidade do guia celestial.
mas aqui está falando do próprio Senhor. Agora, o interessante que é o próprio Senhor, logicamente. O interessante é que quando saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e o texto diz, águas que me davam pelos tornozelos. Interessante que água no tornozelo, o Senhor o fez passar pelas águas. Ainda com mais 500 metros, água nos joelhos, o Senhor também fez ele passar. Quando as águas, depois de mais 500 metros, 1000 côvados, nos ombros, olha só, davam nos ombros, o que aconteceu? E mediu mais 1000 côvados, até aí, né? Mais 1000 côvados, e era um ribeiro. Aí interessante que não aparece mais a expressão, o Senhor me fez passar, agora é com ele. Então, quando o Senhor estava comentando, eu estava aqui analisando que a água nos tornozelos, água nos joelhos, e água nos lombos, é um discipulado realmente, é um aprendizado. É como se o Senhor dissesse, vai chegar um momento que você vai ter que nadar. Aí é contigo, porque você aprendeu. Então, água nos tornozelos, água nos joelhos e água nos lombos. Interessante quando vamos para o versículo 5, e mediu mais 1000 côvados, e era já um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Em qual estágio você se encontra? O Senhor está, lógico que ele não abandonou. Ele disse, agora eu quero ver se realmente esse meu filho aprendeu a lição. Se ele passou por essa escola teológica. E lá no final, mas olha, mesmo assim, ele não vai deixar. Isso me fez lembrar lá de Pedro. Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá de encontro com o Senhor. Aí Pedro começou a andar sobre as águas. A fé de Pedro era uma fé até o momento diminuta, né? Ele começou a afundar, o Senhor, homem de pouca fé. Ou seja, mesmo assim, não se preocupe. Se você está na escola de Deus, mesmo você nadando, e quando não conseguir mais, o Senhor vai te tirar dali e vai fazer o que está no versículo 6. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Pastor, eu vejo também essa questão do Espírito Santo, que é uma decisão própria de cada pessoa, é uma escolha. Eu preciso escolher ser cheio ou não. Tá bem. Efésios 5:18 diz assim, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora eu escolho se eu vou ficar dormindo, como diz o texto anterior, ali do capítulo 5, ou se eu vou buscar ser cheio. Gálatas 5:16 diz, andai no Espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Então, o oposto de eu estar cheio do Espírito, como o textuário fala, é conforme as Escrituras. O que é ser conforme a Escritura? É rejeitando a carne. Então, se eu escolho andar no Espírito, vou desenvolver os frutos do Espírito e vou alcançar essa maturidade que o pastor está falando aqui. A maturidade é o que está em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, que são coisas que não são produzidas da noite para o dia. Mas se eu estou entrando nesse rio, eu escolho entrar nesse rio, eu vou conseguir enfrentar toda essa turbulência de problemas que vem sobre a minha vida. Agora, se eu deixo isso de qualquer maneira e até vivo nos moldes da carne, e a Bíblia diz, quem anda segundo a carne não herdará o reino de Deus, porque aí diz o versículo 19-21 de Gálatas, que são coisas horríveis que a carne deseja, mas eu e você crucificamos a nossa carne e podemos nos aprofundar, escolher sim, como disse Jesus, Lucas 24:49, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quer dizer, eu escolho se eu quero ficar em oração, buscar, ou não. Então, eu vejo isso também como uma escolha. Por isso nós encontramos Exatamente. crentes, às vezes com 30, 40 anos na igreja, que estão mais vazios ou menos experientes, porque existe uma diferença entre o poder de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo no sentido de poder, e uma pessoa cheia do Espírito Santo que já adquiriu experiência. Isso são coisas distintas e que são importantes, quando o Espírito Santo age como dom e como ele age como o fruto do Espírito Santo, como trabalha no caráter do cristão, que é o mais interessante. Às vezes a gente acha que o importante é a pessoa poderosa, a pessoa que prega, que profetiza.
Mas às vezes a pessoa profetiza muito, mas não vigia, não ora, não cuida, não se protege e de repente não consegue agradar a Deus e defender o nome de Deus na terra, que defendemos quando estamos cheios do Espírito Santo. Só um breve comentário, porque isso aqui não é um reservatório, mas é uma fonte inesgotável. E o Espírito Santo, com certeza, faz-me agora entender que só vai ter abundância lá do outro lado quem passar pelas águas do Espírito. Porque quando nós vamos para o versículo 6, e tornando eu, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e era de uma e de outra banda. Então, quer ver milagre? Quer ver a operação do Espírito Santo? A água ela tem que passar por onde? Pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos ombros. Se você nadar, abundância verás. Que lições maravilhosas. Na verdade, essas são as implicações pneumatológicas Sim. desse texto de Ezequiel, quando isso trazido para os nossos dias, quando isso é contextualizado de modo a nos causar esse crescimento. As águas, o Espírito Santo, a imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito. Então é preciso que nós queiramos ser cheios do Espírito Santo. E é o querer querendo, não é aquele querer que se der certo, se acontecer. Não, é o querer querendo, é o crente que busca. Ele trabalha buscando a presença de Deus na vida dele. Ele trabalha buscando esse enchimento de poder para que ele seja capacitado para o trabalho do Senhor. Pastor Eliseu, nós já estamos para finalizar a nossa lição. Você percebe que o tempo corre muito rápido. É verdade. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse, então, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto, como último ponto da nossa lição. E eu sei que o senhor é um exímio admirador e apreciador da geografia e da geologia também. Ambos são ciências que estudam a Terra de pontos de vista diferentes, mas que são bem próximos. E eu sabendo que o senhor tem essa aptidão toda, por favor, nos ajude a entender esse contexto geológico do Vale do Mar Morto. Nós temos aqui na própria lição, no ponto 3, dizendo que o Arabá, em hebraico, que é literalmente árido, aparece também no Antigo Testamento como planície ou deserto. Está aqui se falando dessa região geológica aqui, onde está o Mar Morto, onde esse rio que saía do limiar do templo e que ele ia em direção ao Mar Morto, e ele dividiu em dois braços. Ele seguiu-se para o Mar Morto e também seguiu para o Mar Grande. Então, o que acontece aqui nesse espaço ali daquela planície? Diz o texto aqui, é o nome de um vale, essa planície ali, esse espaço geográfico, está lá em Josué 18 e 18, se estende desde a Galiléia ao norte de Israel, vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho. Nessa região está ali, então, o Mar Morto, que também é chamado de Mar Salgado, e que está no território da antiga Pentápolis. O que é essa Pentápolis ali? Aquelas 5 cidades em torno ali, juntamente com Sodoma e Gomorra, que são 5 cidades que foram destruídas nos dias de Abraão, nos dias de Ló. E aí nós temos então o Mar Morto. Esse Mar Morto, ele está, como diz aqui a lição, a 396 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, o nível do mar subentende assim que tudo que está para baixo do nível do mar deveria estar inundado, porque há a diferença entre altura e altitude. A altura acima do solo, tem uma árvore de 30 metros, ela tem 30 metros de altura, mas essa árvore que tem 30 metros de altura, ela pode estar a 300 metros de altitude, depende do nível do mar. Então, nós aqui em Cacoal, por exemplo, deveríamos, eu não sei, mas devemos estar aí a uns 200, 300 metros a nível do mar, Vilhena uns 500, já Porto Velho mais baixo, uns 200,
mas lá ele não está a zero, está a 396 metros, é o nível mais baixo da Terra, não dá para entender como isso é um mistério de Deus, esse negócio. E aí, um mar que tem 60 quilômetros por 22 de extensão, e que ele é tomado por sal, 30% das águas são salinas, diferente dos outros mares que tem aí 3% de sal. Então, o texto vai dizer que Deus vai sarar essas águas, vai descer ali essas águas do rio, e esse rio vai chegar até o Mar Morto, e o Mar Morto será curado. Então nós vamos ver aqui, a altitude de Cacoal, 206 metros, né? Então, ali, naquele momento em que as águas forem curadas, nos chama a atenção que algo é tão extraordinário, eles vão lançar as redes para pescar. Imagine pescar no Mar Morto, que por tantos anos todos sabem que o mar é morto, que ele recebe água do Jordão e de alguns riachos por ali, mas que ele já faz jus o próprio nome dele, ele recebe água e não manda água para ninguém, então ele é morto. Mas Deus vai mudar essa história do Mar Morto no milênio, e as pessoas vão olhar e vão dizer, mas como esse mar aconteceu isso? Vai produzir peixe, porque hoje não tem vida alguma, e além de tudo isso, do lado na margem desse rio ainda vai ter essas árvores que vão produzir tudo mais. E aí tem esses charcos lamaceiros aqui, que ficarão, a Bíblia deixa claro que vai ficar uns charcos lamaceiros ali. Esses charcos lamaceiros, eles têm toda uma simbologia, e isso Deus já trabalha com Ezequiel para deixar isso para nós, para que entendamos, porque o pecado no milênio ele não vai ser eliminado. Há alguma coisa de errado ainda ali no milênio, vai haver morte, vai haver dor ainda ali no milênio. Jesus vai prender a Satanás e ele vai ficar preso por 1000 anos. Jesus vai estar reinando e as pessoas desfrutando da sua glória ali. O Espírito Santo vai estar ali e é como um rio em Cristo e nas pessoas, terá abundância da presença de Deus. Embora hoje a gente também tenha, mas com muita dificuldade, às vezes não sabemos escolher, como eu falei, mas nessa época o próprio Jesus estará ensinando, então facilitará muito para que as pessoas vivam uma dimensão espiritual sem precedentes. Entretanto, nós sabemos pelo texto aqui que ainda haverá alguma coisa complicada, ainda haverá essa região salgada, que nos leva a lembrar da mulher de Ló. São pessoas que mesmo vivendo no milênio, são pessoas que mesmo olhando para Jesus, ouvindo o próprio Jesus falando, mas eles rejeitam a palavra de Deus e olham para trás, não obedecem à voz do anjo que diz, não pare nessa planície, escapa-te para que não pareça, e não olhe para trás de ti. Aí a mulher de Ló olhou para trás e exatamente nessa região aqui, ela se transformou numa estátua de sal. Então vai ficar aqui uns charcos lamaceiros com sal que representam essas pessoas também, que mesmo estando diante de Jesus, continuam rejeitando e olhando para trás. Eu entendo que essa mesma lição em relação, que o senhor disse em relação ao milênio, ela também se aplica nessa dispensação. Concorda, irmão Daniel? Perfeitamente. Pessoas que estão na igreja, mas Sim. que ainda não perderam os hábitos pecaminosos, pessoas que vivendo nessa dispensação do Espírito Santo derramado assim, esse rio correndo com essas águas sanadoras, santificadoras, purificadoras, ainda não se libertaram de seus hábitos pecaminosos. Por favor, faça suas considerações e também agradeça aí a Semadeiron, o pastor Nelson, os pastores presidentes, porque o nosso tempo esgotou. Exatamente, e de repente você achou que demorou, mas para nós aqui foi bem rápido, porque realmente são muitos comentários que a lição ela proporciona a nós. Meus queridos, eu só posso dizer que no milênio o grande acontecimento será a restauração espiritual de Israel. E até o mar, que é considerado morto, de fato, porque nele não tem até o momento vida animal nem vegetal, só que o nosso Senhor é o Senhor que
dá vida até ao Mar Morto, porque ele é o dono desse mar. Então, vejamos, Israel, ao ver Jesus descer em glória, e acompanhado com seus santos, o aceitará como Messias. E o remanescente, ou melhor, é o remanescente de Israel que, por causa dessa aceitação, será salvo, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 9, Paulo vai falar sobre isso em alguns outros capítulos. Então, sendo salvo, Israel será restaurado. Agora sim, nesse momento, acontecerá, pastor Eliseu e pastor João César, a restauração espiritual de Israel. Né? Nesse momento acontecerá essa restauração. Israel será de fato restaurado espiritualmente, pois passará a ter a vida, pois quem aceita a Cristo, sabe o que acontece? Quem aceita Cristo passa da morte para a vida. João capítulo 5 e o versículo 24. Então, que Deus abençoe, foi um momento ímpar poder trabalhar mais uma vez aqui neste momento a lição de número 12, né, desta feita, imersos no Espírito nos últimos dias. Quero aqui, em nome dos meus amigos pastores, Eliseu e Jerome César, agradecer a Deus a vida do nosso pastor presidente da nossa convenção estadual, também pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na capital do nosso estado de Rondônia, Porto Velho, a toda a mesa diretora, todos os nossos convencionais, você, professor da Escola Bíblica Dominical, nos mais distantes lugares deste estado de Rondônia, fora do estado de Rondônia, até mesmo em outros países, que Deus abençoe pela tua companhia, e a gente espera que alguma coisa do que nós dissemos aqui seja válida para o enriquecimento na ministração da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu quero só deixar aqui mais um alerta. Esse momento não impede de você congregar e estudar as Sagradas Escrituras lá na congregação onde o irmão congrega, tá bom? Que Deus os abençoe. Pastor Eliseu orando a Deus, agradecendo, né, por esse momento todo especial que Ele nos deu para uma escola dominical. Querido Deus, poderoso Pai, suplicamos, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre cada professor, sobre cada aluno. Ó Deus, que sejam momentos de bênçãos, um momento presencial na sala de aula. Pai, batiza com o Espírito Santo ali na sala de aula. Cura os enfermos ali na sala de aula, Senhor. Ó Pai amado, opera grandes milagres. Que os Teus filhos, meu Senhor, vejam que a Tua presença está para além das nossas fraquezas, dos nossos recursos de dinheiro, dos nossos recursos intelectuais e dos nossos recursos científicos, que o Senhor pode fazer e quer fazer muito além. O Senhor é o Deus dos milagres e nós podemos viver milagres. Assim eu te peço, Pai, por todas as salas de aulas, por cada professor, por cada aluno, em nome de Jesus. Amém. Amém.